Inscreva-se no nosso canal, clique no sininho para ser notificado quando tiver um novo vídeo. Compartilhe este vídeo, deixe o seu like e até o próximo Vídeo Notícia. Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV, começando mais uma nova semana. Hoje já começa fervendo, tem muitos assuntos polêmicos, né? De coisas que foram ao ar na TV no final de semana, desde sexta-feira até agora, e que o público quer que seja discutido, está esperando para participar dessa nossa discussão também. E é claro que a gente começa na nossa primeira página pela entrevista concedida ontem com exclusividade pelos filhos de Marcelo Rezende ao jornalista Roberto Cabrini no Conexão Repórter do SBT. Foi uma entrevista que as pessoas pararam para ver, queriam, né, ouvir o que esses dois dos 5 filhos tinham para dizer, a Patrícia e o Diego, a filha da Holanda e o filho da Argentina. E o que a gente viu foi uma entrevista fraca, uma entrevista vazia, uma entrevista onde parece que só foram feitas perguntas que seriam permitidas pelos dois. Porque o Roberto Cabrini, como grande jornalista e grande repórter que é, ele soube colocar na parede o Dr. Laia Ribeiro. Mas os filhos foram poupados das perguntas mais espinhosas e que o público esperava que fossem feitas na verdade. Eu não quero aqui ficar provocando polêmica e nem falando de filhos do Marcelo Rezende em honra, em respeito à memória do Marcelo Rezende. Porque se eu fosse dizer para vocês o que eu acho da atitude desses 2 filhos, realmente não seria legal. Então eu me dou o direito de não dizer tudo o que eu acho. Vou falar aquilo que é o fundamental, o que eu acho que dá para a gente falar aqui, porque realmente é uma coisa discutível. Acho que um ponto que deve ser colocado e que eu acho que dá para entender como é que esses filhos se comportam, não é? Se colocando como porta-vozes dos outros, e assim deve ter sido combinado entre eles, é assim, como é que 2 dos 5 filhos do Marcelo vão ao ar dar uma entrevista que não seja para uma emissora que não a Rede Record de televisão, aonde o pai trabalhava. E uma emissora que fez uma cobertura absolutamente decente, honesta, digna, sofrida, não é? Da despedida do Marcelo Rezende, do último adeus ao Marcelo Rezende. Uma emissora que não deixou de apoiá-lo em nenhum momento. Uma emissora que se propôs a mandá-lo para os Estados Unidos, a que ele se submetesse nos tratamentos de ponta que existem por lá, que custam uma fortuna e que seriam bancados pela emissora. Ele não teria que tirar um tostão do bolso dele para fazer esse tipo de tratamento. Ele não foi porque ele não quis. Ele não foi porque ele já tinha aquele caminho dele escolhido, mas que até isso foi colocado para ele, até isso foi oferecido para o Marcelo Rezende. Quer dizer, não faltou apoio para o Marcelo, não faltou amparo, não faltou respeito profissional, não faltou ele ser muito prestigiado e apoiado e amado pelos colegas, não é? Não faltou, inclusive, a deixar de atender a nenhum pedido da família, porque só a Rede Record de televisão, atendendo ao pedido dos filhos, não registrou o momento do sepultamento, a cerimônia, não é, que encerra os funerais, não registrou. Por quê? Porque a família, no momento em que o caixão foi colocado no carro do Corpo de Bombeiros, não é, pediu para quê? Pediu para que a transmissão fosse interrompida a partir dali. Depois dali, nada mais poderia ser feito. E aí, a Rede Record respeitou e encerrou a transmissão dali, enquanto todas as outras puderam registrar, né, as imagens do último adeus no cemitério, puderam registrar a cerimônia, a chegada, tudo aquilo que o público que estava acompanhando desde cedo queria ver também. Então, filhos que fazem isso sem o menor sentido, e aqui não vai nenhuma crítica ao SBT, nenhuma crítica ao Conexão Repórter, nenhuma crítica ao Roberto Cabrini, porque eles fizeram o papel deles, foram lá, convidaram, vamos dar uma entrevista? Aceitaram, fizeram a entrevista, perfeito. O que a gente está questionando é justamente por que os filhos fizeram isso. Por que eles não falaram para a Rede Record de televisão, já que se propuseram a falar tão cedo, inclusive, eles que
nunca quiseram se manifestar e todas as oportunidades foram oferecidas durante o período de hospitalização e agonia mesmo do Marcelo Rezende, resolvem falar de repente, resolvem falar para uma outra emissora, só se a própria Rede Record de televisão não se interessou em falar com eles, o que eu acho muito difícil, na verdade. Tremenda falta de consideração, tremenda falta de respeito com a Rede Record de televisão, não é? Que fez tudo pelo pai deles, mas talvez eles não vivessem aqui o suficiente, não é? Aliás, a Patrícia falou que nem assiste programa, nem sabia que o pai era tão amado assim no Brasil, como se hoje não houvesse internet, não houvesse canal a cabo. Difícil você não saber da existência de um programa, ainda mais daquele programa em que seu pai trabalha, em que ele atua e com uma tremenda repercussão, né? Então eu acho muito complicado. As desculpas colocadas, a culpa na imprensa, tudo é mentira na imprensa, né? Não houve desentendimento, respeitam a Luciana, tá tudo certo. Gente, me desculpe, um programa de encomenda para tentar neutralizar a onda, não é, que foi levantada em relação ao público sobre as atitudes deles, sobre tudo que vazou e que se sabe que é verdade do que aconteceu em relação a eles, a Luciana e ao Geraldo Luiz. Nada do que foi colocado aqui nesse programa ou que tenha saído em outro local na imprensa é mentira, não é. Acreditem, tudo aquilo que foi dito aconteceu e aconteceu daquela maneira. As coisas foram tristes, foram pesadas, as coisas tiveram um clima de inimizade, sim. As coisas ocorreram da mesma maneira que a gente contou aqui para vocês. Não foi nada suave, não foi nada com respeito, não foi com consideração. Ninguém reconhece o que a Luciana fez pelo Marcelo Rezende, coisa nenhuma. Então não vem contar essa história, mesmo porque... Não sei se foi impressão minha, que já estava com minhas 4 patinhas atrás, mas a frieza, aquela coisa que parecia ensaiada, parecia de encomenda, passou no geral. Porque o que eu recebi de mensagem, o que tem aí nas redes sociais, é exatamente a sensação de um público imenso que queria ver aquela entrevista e que sentiu exatamente dessa maneira. Cadê a emoção? Cadê a espontaneidade? Onde é que estava uma coisa mais, a flor da pele, que ninguém entendeu? Com uma semana apenas esse pai morto e enterrado, nas circunstâncias em que isso aconteceu. Então não vem querer enganar o público, porque a gente não engana. O que nós contamos aqui, a gente pode errar um detalhe aqui, outro ali, a gente está sempre avisando sobre essa possibilidade numa cobertura onde esses próprios filhos fecharam as portas para a imprensa e não permitiram sequer um boletim médico para que todo mundo pudesse acompanhar do ponto de vista clínico, do ponto de vista do hospital, o que estava acontecendo com o Marcelo. Agora a gente é que tem que engolir a versão deles, que não tiveram transparência nenhuma, não tiveram esse respeito com o público, que como eles mesmos dizem, nem sabia que o pai era tão amado assim. Não vamos engolir isso, não. Se a gente sabe de dentro do hospital, se a gente sabe de pessoas que convivem com o Geraldo, que conviviam, com a Luciana também, tudo o que aconteceu ali, tintim por tintim do que aconteceu ali, e não foi fácil. Tanto que eles não puderam desmentir nem a história da troca das fechaduras da porta, certo? Justificar, ficaram inseguros? Como? Se tinha alguém lá dentro, Se ela estava lá, ou seja, era uma pessoa a tomar conta da casa e que tinha vivido nessa casa por 5 meses. Como inseguro, num condomínio de altíssimo luxo, com um super esquema de segurança, onde é difícil sumir até um grampo que seja de dentro de uma casa. Dá para convencer esse tipo de coisa? Claro que não dá para convencer esse tipo de coisa. Por que convencem? Porque não é verdade, porque a verdade é outra, porque a verdade é o clima de animosidade, porque a verdade foi a coragem de um homem como Geraldo Luiz de pegar essa mulher pela mão e falar: vamos para o velório, é seu direito de estar lá. Porque vocês viram algum filho se aproximar da Luciana ou se aproximar do Geraldo Luiz? Eles não falam com o Geraldo, eles não falam com a Luciana. Como é que vem contar essa história agora bonitinha, ensaiadinha, emoldurada para o público quando não é verdade? Sabe? É feio isso, é muito feio esse tipo de coisa, ainda mais partindo das pessoas das quais isso partiu. Não dá para engolir, a gente não vai aceitar esse tipo de coisa de jeito nenhum. É da imprensa, a imprensa mentiu, tudo que saiu é mentira, não
foi mexido no Instagram dele. Imagina, pergunta para mais de 1 milhão, 2, 3 milhões de seguidores que ele tem. Eles estão mentindo? Eles que vivenciavam esse Instagram todos os dias, que sabem contar as fotos que estavam lá, até na sequência, se vocês quiserem. Foram eles que invadiram e que estavam até a fim de surrupiar as declarações de amor que o Marcelo Rezende deixou lá, que a Luciana precisou fechar o Instagram dela para proteger o que ainda restava dessa história de amor. Isso ninguém perguntou e isso ninguém respondeu, não. Né? É fácil falar no geral, tudo mentira, tudo mentira, tudo mentira. A gente respeita, a gente entende o que representou, entende coisa nenhuma. E se a gente quisesse aprofundar nessa história, teria como. Eu já disse para vocês que tem como, mas a gente não vai fazer isso. E é em respeito à memória do Marcelo Rezende. É muito triste que tudo isso tenha chegado ao ponto em que chegou. É muito lamentável. Onde quer que ele esteja, eu tenho certeza. Não é que ele está triste, não, sabe? É que ele está indignado, é que ele está revoltado, é que ele não aceitaria esse tipo de coisa, mas de jeito nenhum. Ele que sempre foi um profissional transparente, ele que sempre lidou com a verdade com o público, polêmico, não polêmico, certo ou errado, ele dizia o que ele pensava, a maneira como ele interpretava, exatamente da maneira que ele vivia a vida dele, dentro e fora do estúdio. Então, isso que está sendo feito é uma palhaçada. Isso que está sendo feito é uma coisa fingida. É uma coisa fingida que quer ocultar a verdade, que tem algum outro intuito que talvez seja material. É a única maneira como eu posso interpretar esse tipo de coisa. Agora, não generaliza. Não vem dizer que não é verdade as coisas que foram ditas, porque essas são as verdadeiras, né? Essa triste realidade que a gente viveu por tabela e que a gente presenciou muita coisa, né? Isso sim é verdade. Por isso foi levado para vocês, porque ninguém tem necessidade de estar falando isso aqui do nada, ou para ninguém, ou simplesmente para causar, porque esse nunca foi o nosso objetivo. Com ninguém, e não seria muito menos com um amigo querido, né? Com alguém que você convive há anos, há décadas, seria feita uma coisa dessa. Isso teria ficado escondido por vontade dos filhos até no dia que ele foi internado. Mas o Vladimir Alves estava aqui contando para vocês tudo o que tinha acontecido, que essa internação já havia ocorrido, porque ninguém tinha falado nisso. Ninguém sabia dessa história. O Felipe Campos estava aqui, falando de documentos, de carros, disso, aquilo, que virou testamento. Ele usou uma vez essa palavra aqui no nosso programa, testamento, e ele mesmo explicou depois que não se tratava disso, que não existia um testamento, existia um documento, e nós temos isso gravado. Então não vem falar, mentira da empresa, testamento nem existe. Exatamente o que a gente falou aqui, testamento não existe, existe um documento, não é? E que isso precisa também ser constatado. E qual seria esse documento, a importância dele nessa história toda? Tudo isso, gente, foi levantado, contado para vocês com a maior seriedade. Então, por isso que eu não posso aceitar uma entrevista que vem na hora errada, no local errado, e volto a dizer, nada contra o SBT, podia ser em qualquer outra emissora, tá no local errado, porque essa entrevista tinha que ter sido dada na Rede Record de televisão, na hora errada, no local errado, num tom errado, com um objetivo equivocado. É só assim que eu posso considerar. É só dessa maneira que eu pude ver tudo aquilo que estava sendo levado ao público ontem à noite. E eu lamento demais, O que eu posso dizer, a gente que talvez tenha convivido mais com esse pai do que os próprios filhos, a gente pode dizer que ele não concordaria com uma palavra do que foi dito ali, que ele não concordaria com essa atitude, que ele não concordaria, não é, com a não transparência, com a omissão da real situação que, infelizmente, ele só não viveu a fundo porque ele estava inconsciente. Mas ele percebeu muita coisa, As notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. Você fica sabendo aqui. Este é o seu canal. Veja aqui agora. A informação precisa, na hora certa, à altura da verdade. Inscreva-se no nosso canal. Clique no sininho para ser notificado quando tiver um novo vídeo. Compartilhe este vídeo. Deixe o seu like e até o próximo vídeo notícia.